os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo, são representados pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias, a fim de preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. Meus irmãos, o nosso chamado, os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo, somos nós, sem dúvida nenhuma. O Senhor Deus, nos últimos dias, à semelhança do antigo Israel, levanta mais uma vez um povo, uma nação, nação santa, sacerdócio real, para poder pregar a sua mensagem pura, sem mácula, justa, sobre a sua justiça, a justiça pela fé. O Senhor nos levantou para isso, exclusivamente para isso. Para nós podermos restaurarmos as veredas antigas, reconstruir os marcos antigos. Esse é o nosso chamado. E nós vamos agora passar para os temas que nós vamos estudar dos 3 Elias. Qual era a missão do primeiro, do segundo e do terceiro Elias? Primeiro Elias. Ninguém, com exceção de Elias, havia que ousasse expor a vida, levantando-se em oposição à idolatria blasfema prevalecente. Queridos, essa foi a missão do primeiro Elias. Ele precisava se levantar contra a apostasia da liderança da época e também da apostasia do povo. As citações foram tiradas da Review and Herald, e aqui é o comentário da lição da Escola Sabatina dos Adultos, de outubro a dezembro de 2014. Está nos comentários da lição. Então, vamos avançar. Embora ele visse evidências de sofrimento, estamos ainda no primeiro Elias, embora ele visse evidências de sofrimento e necessidade, multiplicando-se por todos os lados, seu coração estava apertado de tristeza. E desejou poder de Deus, a fim de produzir o quê? Uma reforma rapidamente. Queridos, os Elias são reformadores. Além deles serem reformadores na sua vida pessoal, os Elias, eles são reformadores, pregadores de reforma, ensinadores de reforma. Em primeiro lugar, na sua própria vida, para que eles possam testemunhar de que é real e de que é possível fazer. Primeiro Elias ainda, a palavra de fé e poder estava em seus lábios e toda a sua vida estava devotada à obra da reforma. Sua voz era de quem clama no deserto para repreender o pecado e fazer refluir a maré do mal. Ainda o primeiro Elias, e conquanto viesse ao povo como reprovador do pecado, sua mensagem oferecia o quê? O bálsamo de Gileade a toda a alma enferma do pecado que desejava ser curada. O primeiro Elias tinha o chamado de reprovar o erro, mas ao mesmo tempo ele tinha o chamado de levar um bálsamo, um alento. Então, isso serve é uma mensagem fortíssima para nós. Ao mesmo tempo em que nós estamos aqui, lendo textos, e que esses textos vão nos mostrar ainda mais para frente coisas que estão erradas na nossa vida, porque, queridos, qualquer estudo que nós formos fazer envolvendo a palavra de Deus, se nós não lermos isso é para mim e é para mim, se na nossa mente vier assim o nome de alguém, fulano poderia estar vendo essa pregação, já perdeu. A mensagem já perdeu o propósito. Não é para o outro, é sempre para nós. É sempre para o eu, não é? Então, aqui, nossa missão também é equilibrar a faca de 2 gumes, que ela precisa ser utilizada, porque ela vai dividir juntas e medulas, como diz a verdade, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos usar o bálsamo da esperança, o bálsamo do amor, né? Vamos avante. Primeiro Elias, voltou-se então a Deus com a alma atormentada pela angústia, pediu-lhe que salvasse seu povo, se tivesse que ser julgado. Então pediu que Deus retivesse do seu povo ingrato o orvalho e a chuva, as riquezas do céu,
para que o Israel apóstata pudesse pedir em vão a seus deuses de ouro, madeira e pedra, bem como ao sol, à lua e às estrelas, seus deuses, que regassem a terra e a enriquecesse para que produzissem abundantemente. Queridos, será que esse texto aqui, ele está se referindo aos pagãos? Olha só, pediu que Deus retivesse de seu povo ingrato o quê? O orvalho, tá? O Israel, o quê? Apóstata. Essa mensagem era diretamente, a oração de Elias foi para que o povo abandonasse o quê? Os seus ídolos. Eles oravam aos ídolos, eles criam nos ídolos, que os ídolos, olha o grau de apostasia. Então a missão do Elias era uma missão não somente de fé, mas também de coragem. Porque você levantar a sua voz contra um erro, contra um pecado, não contra o pecador, contra o erro, quando outras almas estão em perigo, requer, primeiro, zelo santo. Amor a Deus acima de tudo. Depois, zelo pelas almas por quem ele morreu. Se nós não fizermos isso, se nós não tivermos este amor a Deus e este amor às almas por quem ele morreu, o que vai acontecer conosco? Não. É melhor eu ficar calado. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada para quem? Então, hoje, o nosso estudo aqui é para que nós reflitamos sobre o chamado que Deus tem feito para cada um de nós. Até onde eu posso falar? Até onde eu devo falar? O que eu devo falar? Para quem eu devo falar? Quando eu devo falar? Para salvação de almas e para a honra do nome de Deus. Então, isso é o que nós precisamos estar refletindo. E estes textos vão nos guiar nessa reflexão. Então, vamos avante. O coração do fiel Elias ficou angustiado, ficou oprimido e pesaroso com a apostasia do povo. Quando lhe vieram à mente todas as grandes coisas que Deus havia operado em seu favor. Mas tudo havia sido esquecido por quem? Pela maioria. Queridos, 144 mil são 144 mil. Não existe simbologia na quantidade, no número. Não existe. É número exato. Matemática pura. 144 mil são 144 mil. Então, a maioria vai sempre destoar. Então, nós precisamos ter em mente que o povo de Deus, que guarda os seus mandamentos e tem a fé de Jesus, este povo, ele é a minoria. Durante longos anos, ainda primeiro Elias, de seca e fome, Elias orou fervorosamente para que o coração de Israel pudesse voltar da idolatria para o quê? Submissão a Deus. Pacientemente, o profeta esperou enquanto a mão do Senhor pesava sobre a terra. Mas Deus estava executando o seu plano e tudo que seu servo podia fazer era o quê? Orar com fé e esperar o tempo para a ação decidida. O Senhor Deus, ele faz promessas a cada um de nós. Temos a certeza de que Deus está agindo a todo momento. Muito embora, uma vez eu escutei uma frase de uma irmã que me falou, a obra do Espírito Santo é uma obra silenciosa. Quando eu tinha meu coração de mãe muito angustiado por algumas coisas, e ela dizia assim, Cleuma, lembra que o trabalho do Espírito Santo, a obra dele é uma obra silenciosa. E eu me firmei nisso. Então, enquanto o Senhor estava agindo, Elias não via o agir do Senhor. Por isso, a nossa esperança ela não pode morrer. Porque enquanto nós não vemos, como a Jane mencionou aqui, no pedido dela de oração, nós não vemos nada. Não, aos olhos não fica patente se ainda há esperança, se ainda há alguma mudança, ou se ainda haverá mudança. Mas a obra do Espírito Santo ela é silenciosa. Para nós, o que é que o Senhor nos diz? Lance a semente. Essa é a sua parte. Lance a semente. O semeador, o agricultor, ele vem e vai cuidar do resto, né? Sua indignação foi provocada do primeiro Elias.
E ele sentiu ciúme. Isso daqui fui eu que coloquei. O que é ciúme neste contexto? Não é um ciúme negativo. Ele sentiu o quê? Zelo pela glória de Deus. Né? Também no comentário da Escola Sabatina foi retirado da Review and Herald. E com perigo da própria vida, Elias cumpriu destemidamente sua missão. Perigo da própria vida. Vamos gravando essas informações. Agora vamos ao segundo Elias. Deus chamara o filho de Zacarias para uma grande obra, a maior obra já confiada a homens, desejado de todas as nações. E a palavra de Deus, em Lucas, capítulo 1, verso 17, nos diz o seguinte: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. Com o fim, qual é o objetivo? De preparar ao Senhor um povo bem disposto. Queridos, o Senhor Deus, Ele chama e Ele precisa de Elias. Se ao chamar o Elias, este Elias rejeita o chamado, ele levanta outro. Outro Elias será levantado. Nunca, nenhuma das gerações do Senhor ficou sem um Elias. E nós estamos ainda aqui no primeiro subtema, missão. A missão do primeiro Elias, qual é? De todos os Elias? Preparar ao Senhor um povo bem disposto. Para que o Elias ajude a preparar um povo bem disposto, ele tem, lembrando os slides anteriores, os textos anteriores, ele precisa fazer o quê? Ter coragem. Ter coragem. Ter zelo pela honra de Deus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, mais uma vez reforçando o texto de Lucas, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus 3:3. João respondeu e disse, vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Queridos, nós somos enviados diante de Jesus. Nesses últimos dias, nós, o Elias moderno, nós somos enviados diante de Jesus com uma missão. Uma missão na área de missão, na área de educação, na área de saúde, na área de vestuário, e nós vamos ver daqui a pouco, em todas as áreas, na área de moradia. João 3:28. João devia ir como mensageiro de Jeová para levar aos homens a luz de Deus. Devia imprimir-lhes o quê? Nova direção aos pensamentos. Devia impressioná-los com a santidade dos reclamos divinos e sua necessidade da perfeita justiça de Deus. João devia assumir a posição de reformador. Todos os Elias, sem exceção, são reformadores. É impossível haver um Elias que permaneça constantemente da mesma forma. E, queridos, a reforma, para que nós preguemos a reforma, nós precisamos viver a reforma. Satanás temeu pelo seu reino, sentiu que a voz, soando no deserto como som de trombeta, levava pecadores sob seu controle a quê? A tremer. O desejado de todas as nações. Ele estava disposto a ir como mensageiro do céu, não atemorizado pelo humano, pois contemplara o divino. Podia ficar ereto e destemido em presença de governantes terrestres, porque se prostrara diante do Rei dos Reis. Via seu povo, muita atenção. João Batista, nós estamos no segundo Elias, via seu povo enganado, satisfeito consigo mesmo e adormecido em pecados. E o texto continua. Anelava, qual era o anelo do coração de João Batista? Anelava despertá-los para uma vida mais santa. A mensagem que Deus dera a João Batista destinava-se a acordar o povo de Israel. Os adventistas do sétimo dia da época, acordá-los da letargia e fazê-los tremer por sua grande iniquidade. Esse era o chamado de Deus.
E era isso que se passava na mente e no coração de João Batista. Desejado, capítulo 10. Entre a discórdia e o conflito, ouviu-se uma voz no deserto, voz vibrante e severa. Sim, mas plena de esperança. Percebe o paralelo com o primeiro Elias? A mensagem ela pode ser dura e ela pode ser como uma espada de dois gumes. Mas ela, junto com ela, segue o quê? Esperança, o bálsamo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Com o espírito e poder deste, denunciava a corrupção nacional e repreendia o quê? Repreendia os pecados dominantes. Suas palavras eram característica das palavras dos Elias, da sua mensagem, do seu testemunho, da sua pregação. As suas palavras eram claras, incisivas e convincentes. As multidões reunidas em torno de Cristo tinham testemunhado a obra de João. Haviam-lhe escutado a destemida repreensão do pecado. Aos fariseus, cheios de justiça própria, a liderança da época, aos sacerdotes saduceus, ao rei Herodes, todos e sua corte, príncipes e soldados, publicanos e camponeses, a todos, sem exceção, falara João com igual franqueza, com igual transparência. Os Elias, meus irmãos, eles não condescendem. Eles não flexibilizam princípios para não serem tocados, para não serem prejudicados, difamados, perseguidos. Então a missão, a linguagem, ela tem que ser clara. Não era João, o Batista, não era uma cana trêmula agitada pelos ventos do louvor ou preconceito humanos. Na prisão foi em sua lealdade para com o Senhor e seu zelo pela justiça, o mesmo que ao pregar a mensagem de Deus no deserto. João na prisão poderia ter ali, não, agora eu estou na prisão, eu posso, isso pode acontecer comigo, isso ou outra coisa. Não, eu vou suavizar a mensagem. Lembra quando Ellen White suavizou a mensagem, a visão que o Senhor Deus deu para ela? Ele cerrou o senho, fechou o senho, e ela disse que ela não gostaria de nunca mais contemplar o senho fechado do Senhor para ela. Que ela preferia que qualquer outra coisa acontecesse, a não ser, menos aquele olhar de repreensão para ela. Queridos, quando nós formos chamados a pregar como Elias, precisamos ter isso em mente. Nós estamos todos igualmente sendo pesados em balanças. Estamos no Yom Kippur dos últimos dias. E nós precisamos ter em mente que o nosso falar, o nosso viver, o nosso agir, ele reflete aquilo que nós aprendemos do Senhor e aquilo que nós aceitamos do Senhor para a nossa vida. Em sua fidelidade aos princípios, era firme como a rocha. Não foi concedido ao Batista fazer cair fogo do céu à semelhança do primeiro Elias, ou ressuscitar um morto, como fizera Elias, ou empunhar a vara do poder de Moisés em nome de Deus. Foi enviado para quê? Anunciar o advento do Salvador e chamar o povo a preparar-se para a sua vinda. Consegue perceber que é o mesmo texto do primeiro Elias, é a mesma missão, só que em tempos diferentes? Era a luz menor que havia de ser seguida por outra maior, o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ao terceiro Elias. Missão, ainda estamos em missão. Obra e mensagem, o que, irmãos? Iguais às de João, serão levadas avante nestes últimos dias. Hoje, no espírito e poder de Elias e de João Batista, mensageiros escolhidos por Deus estão chamando a atenção de um mundo em que? Em vias de julgamento para os solenes acontecimentos a terem lugar breve, em conexão com as horas finais de graça e o aparecimento de Cristo Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, profetas e reis, e aqui está a referência. Então, meus irmãos, o que nós percebemos? Que o terceiro Elias, olha só, chamando a atenção de um mundo em vias
de julgamento. É a mesma missão do primeiro e do segundo Elias. Irmãos, por isso que nós estamos passando de um por um, para que nós percebamos, e é esse o objetivo desse estudo, que o que aconteceu no passado se repete. Ele está se repetindo. História, queridos, ela não é linear. A história ela é cíclica. Ela faz isso. Ó. Na verdade, ela faz loopings. Ela continua na retidão, ela continua avançando, linha reta, mas ela faz isso aqui, ó. Os acontecimentos históricos, eles são retomados. E quem não conhece a sua história é fadado a cometer os mesmos erros. Nós precisamos conhecer a história da nossa igreja. Precisamos entender o que aconteceu no passado, para que nós não caiamos nas mesmas armadilhas, nas mesmas falhas do Israel antigo, porque nós somos o Israel de Deus. E nós recebemos essa missão do Senhor, de levar, de preparar o caminho para o Senhor. Aí está falando que a gente tem que policiar o povo adventista ou a sociedade como um todo? Aqui, todos esses textos, voltado para o povo, a missão do terceiro Elias, dos três Elias, é sempre para o povo de Deus na terra. Mas isso. Aí não é só os adventistas. Aqui, no caso dos Elias, é para o povo adventista do sétimo dia. Isso, primeiro, segundo e terceiro. Então, vamos avante. Vamos avançar. Não é por amor ao próximo que eles abrandam a mensagem que lhes é confiada, mas porque são indulgentes. O que é uma... Vocês sabem o que significa a palavra indulgente, queridos? Indulgente é aquele que tem por hábito desculpar os próprios erros ou os erros de outrem, tá? Isso é uma pessoa indulgente. Então, vamos retomar agora com esse significado em mente. Não é por amor ao próximo que eles abrandam a mensagem que lhes é confiada, mas porque são indulgentes para com quem? Consigo mesmos. E amam a vida fácil. O verdadeiro amor busca primeiro a honra a Deus e a salvação das almas. Os que possuem este amor não se esquivarão à verdade para se abrigarem dos incômodos resultados de falar claramente. Queridos, os Elias, os três, precisam de uma coragem, de um brio, de um zelo que não é humano, não vem de nós, porque por nós recuamos. Quem é que gosta de ser perseguido? Quem é que gosta de ser difamado? Quem é que gosta de sofrer? Quem é que gosta de que as pessoas falem mal de si? Ninguém gosta. Então, nós precisamos ter essas mensagens em mente. E o texto continua, está aqui a referência, Profetas e Reis. Quando almas estão em perigo, os ministros de Deus não considerarão o eu, os verdadeiros ministros de Deus, mas falarão a palavra que lhes é ordenada, recusando desculpar ou atenuar o mal. Pecado é pecado. Chamar o pecado pelo nome, né? Mas amando o pecador. Porque nós, é a mesma coisa se nós... Quantos aqui são pais? Filhinhos e filhões? Todos nós. A maioria de nós. Quando nós dizemos não para um filho, tenha ele a idade que tiver, até mesmo adulto, chegar com o filho e dizer assim, filho, eu não concordo com essa decisão que você está tomando. É ou não é um não para este filho adulto? É um não. Né? Porém, ele tem o livre-arbítrio, este filho, esta filha tem o livre-arbítrio para poder tomar, para atender a sabedoria das cãs ou não. Né? Então, o que acontece? Nós não desculpamos o mal dos nossos filhos. Nós não dizemos um não por falta de amor. O não que nós dizemos aos nossos filhos é a maior prova de amor que nós podemos dar para eles, porque é o não de Deus. É a mesma coisa para nós quando Deus nos diz não e quando Ele nos repreende. Usando a boca de um irmão, usando a boca de um parente, usando até mesmo uma mensagem de um desconhecido. O não de Deus é a maior prova de amor dele por nós. Então, nós não podemos entrar nisso aqui, né? Recusar, desculpar ou atenuar o mal.
Clama em alta voz, diz Isaías, capítulo 58, verso 1. Não te detenhas, levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isso é bíblico. Hoje, nós estamos vivendo tempos assim muito estranhos dentro do próprio adventismo. Eu não consigo entender como se rejeita um profeta, mas quando eu olho para a história, eu consigo entender por que se rejeita um profeta ao mesmo tempo. Mas hoje, os textos inspirados que o Senhor Deus deu para a sua serva, eles estão em perfeita harmonia com a Bíblia. É como dizer, tudo que nós lemos até agora se resume aqui, ó, em Isaías 58:1, né? E disse-lhe o Senhor, passa texto muito conhecido, Ezequiel 9:4. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, não é pelo meio dos pagãos, não é pelo meio dos egípcios, dos gentios, não, é pelo meio do povo de Deus, que recebeu grande luz e que vai ser cobrado pela grande luz que recebeu. E marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Portanto, quer comais, quer bebais, muitos dizem, é só na alimentação. O texto não termina aqui. Ou façais qualquer outra coisa. Fazei o quê? Tudo, todos os aspectos da nossa vida. Fazei tudo para a glória de Deus. Um outro subtema, nós já vimos missão. Qual é então, já que os Elias receberam esta missão, este chamado, qual é então o resultado da pregação dos Elias? Primeiro Elias, e sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Ou seja, tu te afastastes das antigas veredas, dos marcos antigos, da verdade pura e imaculada. Os temores de alguns foram despertados, mas em geral, a mensagem celestial foi recebida de que forma? A mensagem não era de homens, a mensagem celestial. Ela foi recebida de que forma? Com escárnio e ridículo. Profetas e reis. É Deus falando. Nós estamos apenas lendo. Continua no capítulo 9 de Profetas e Reis nos dizendo assim. Jezabel recusou inteiramente reconhecer a seca como um juízo de Jeová. Decidida em sua determinação de desafiar o Deus do céu, uniu-se com aproximadamente, quem, irmãos? Todo Israel. Isso não é de chamar a nossa atenção? Era o povo de Deus que tinha a maior luz. Os oráculos do Senhor tinham sido abertos plenamente para aquele povo. Então, Deus do céu uniu-se com aproximadamente todo Israel em denunciar Elias como a causa de toda a sua miséria. É isso que vai acontecer com o terceiro Elias também. Não tenham dúvida disso. Está acontecendo, na verdade. Segundo Elias agora, resultado da pregação. A intensidade do pecado foi revelada de tal maneira que os homens ficaram alarmados. Eles foram confrontados com os seus próprios pecados. E, aqui eu marquei, quem? Alguns, não todos, alguns, pelo arrependimento de seus pecados, encontraram o favor de Deus e obtiveram o quê? Poder moral para resistir às suas tentações. Queridos, quando chega alguém com uma mensagem de arrependimento, a pessoa que ouve aquela mensagem, aquela voz que clama no deserto, ela só tem duas alternativas. Não tem terceira alternativa. Ou ela reconhece que ela precisa mudar muita coisa na sua vida e desvia para um lado, ou então, não, eu vou perseverar neste caminho e ela vai dar as suas justificativas. Mas só tem duas vias, não tem outra saída. Então, o que acontece? Aqui, ó, o que requer para nós nos posicionarmos de acordo com o que é justo, com o que é direito? Precisa poder moral para resistir às tentações.
né? E este poder moral, ele só pode ser concedido pelo Senhor. Toda a nação se comoveu com a pregação de quem? De João Batista. Queridos, foi todo Israel. Multidões afluíam ao deserto. Muitos dos escribas e fariseus foram ter com ele, confessando os pecados e pedindo o batismo. Ou seja, muitos líderes. A liderança da época. Sob a influência das penetrantes palavras de João, os ouvintes, as pessoas, lembra que nós lemos agora multidões? Qual era a sensação que as multidões tinham? Eles se sentiam convictos, convencidos de que aquilo que o Batista estava falando era verdade. E chegavam-se a ele com a interrogação: que faremos, pois? Conselho, orientação. E agora? Eu percebo que minha vida está desse jeito, o que é que eu tenho que fazer? Muitos deram ouvidos às suas instruções. Muitos sacrificaram tudo a fim de obedecer. Multidões seguiam a esse novo mestre de um lugar para outro e não poucos nutriam a esperança de que fosse o Messias. Marcos 6:20 nos diz, porque Herodes, agora Herodes, o rei, liderança política da época, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o que é que ele fazia? Guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo e de boa mente o ouvia. Herodes, ele chegou a ser tocado pela mensagem do Batista. Ele sabia que o que o Batista pregava era verdade. Ele sabia que ele estava não só em apostasia, mas em pecado público. João portou-se fielmente para com ele, acusando-o por sua iníqua aliança com Herodias, mulher de seu irmão. Por algum tempo, Herodes procurou fracamente quebrar a cadeia de concupiscência que o ligava. Mas Herodias prendeu-o mais firmemente em suas redes e vingou-se de Batista, induzindo Herodes a lançá-lo na prisão. Conhecemos a história. Os fariseus calaram-se por algum tempo, mas apenas se tornaram mais decididos em sua inimizade. Procuraram em seguida os discípulos de João Batista e buscaram pô-los contra o Salvador. Esses fariseus não haviam aceito a missão do Batista. Apontaram-lhe escarnecedoramente a vida de abstinência, aos hábitos simples, a vestimenta ordinária aqui está como sinônimo de simples, humilde, e o declararam o quê? Fanático. A forma como você se veste, eu estou falando agora com os terceiros Elias, a forma como você se veste, o seu estilo de vida, onde você mora, ela pode ou não trazer sobre você o título de fanático. Então, reflitamos sobre essas coisas. Como lhes denunciasse a hipocrisia, olhe só, eles resistiam às verdades que o Batista pregava. Por quê? Porque ele pregava a hipocrisia da liderança. E procuraram suscitar o povo contra ele. O Espírito de Deus movera o coração desses escarnecedores, convencendo-os do pecado, mas rejeitaram o conselho de Deus e declararam que João estava possesso do diabo. Meus irmãos amados, se chamaram o nosso Salvador de Beelzebu, que ele estava possuído por Beelzebu, que ele era Beelzebu, o que é que ele não vai falar, o que é que as pessoas não vão falar de nós? Não é? Do terceiro Elias, perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar. E foi-me mostrado que fora causada... Queridos, vamos analisar esse trechinho de vermelho? Por que a sacudidura ocorreu? Eventos finais. Positivo foi causado pelo positivo testemunho. O que é um positivo testemunho? É você falar a verdade, porque você conhece essa verdade pela sua experiência prática. Oi? Isso. Então, esse testemunho positivo, o que é que ele fez? Ele foi motivado por quem? Pela vontade própria de quem está dando o testemunho, ou quem está admoestando, ou repreendendo, ou falando determinada verdade? Não. Foi motivado pelo quê? Pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Querido, o terceiro Elias, ele só fala aquilo que Jesus manda ele falar.
Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando-a a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre quem, queridos? Os filhos de Deus. Ou seja, está a resposta aí. A mensagem é interna. Isso, é para nós, adventistas do sétimo dia. Por quê, queridos? Queridos, daqui a pouquinho nós vamos dar um alto clamor. Em nome de Jesus, eu creio, eu tenho essa esperança. Nós vamos dar o alto clamor. E como está a nossa vida? Como está? Quando, assim, Jesus está ali no Santíssimo, pela fé, você consegue contemplar essa cena? Jesus está ali no Santíssimo. Ele está ali, Senhor, Pai, tem misericórdia da Cleuma. Olha o que ela pensa ainda. Olha como ela olha para algumas pessoas e ainda pensa algumas coisas assim. Olha a falta de misericórdia do coração da Cleuma. Mas, Senhor, estou aqui intercedendo por ela. Entende? É isso que Jesus está fazendo por nós. E nós precisamos ver isso, contemplar essa cena pela fé e lembrarmos, termos a constante consciência de que os olhos do Senhor estão de fato postos sobre nós e que nós estamos sendo pesados na balança. Essa oposição, irmãos, ela virá sobre todo aquele servo de Deus fiel. Não tem como escapar disso. Não tem. O espírito da perseguição não se acenderá contra os que não têm ligação com Deus. Vamos repetir isso? Lê de novo. Quem não tem ligação com Deus, nenhuma perseguição vai vir sobre você e sobre mim, se nós não tivermos ligação com Deus. E por isto mesmo não possuem força moral. Não tem força moral. Não, deixa correr, não vamos nos envolver, não. Uma hora Deus vai agir, a obra é de Deus. Não, nós temos que permanecer aqui, imparciais. Não vamos nos envolver. Queridos, não possuem força moral. Isso é Deus falando. Ele se levantará, ele quem? Quem é que vai se levantar? Isso é interpretação de texto, vamos lá. Deus. Ele se levantará contra quem? Ele se levantará contra os fiéis, os que não fazem... Perdão, não. O espírito de perseguição. O espírito de perseguição se levantará contra os fiéis, contra os que não fazem concessões ao mundo e não se deixam abalar por suas opiniões, seus favores ou sua oposição. Uma religião que dê vivo testemunho em favor da santidade e que repila o orgulho, o egoísmo, a avareza e os pecados em voga, será odiada. Essa religião será odiada pelo mundo e pelos cristãos o quê? Superficiais. Quando sofreis, está falando agora, olha só, conosco. Quando eu e você, tá? Quando sofreis reproche, é reprovação, e perseguição, estais em excelente companhia. É Deus falando conosco. Pois Jesus suportou isto e muito mais. Se sois fiéis sentinelas de Deus, estas coisas são para vós um elogio. Glória a Jesus. Amém. São almas heróicas que permanecem fiéis ainda que sozinhas. Ainda que sozinhas. Que conquistarão a coroa imperecível. Fidelidade a toda prova. É isso que o Senhor espera de nós, isso está em medicina e salvação. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos agora em espiritualidade. Do primeiro Elias, 1 Reis 18, o que é que a gente está estudando agora? Agora, isso, a parte espiritual dos Elias. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Olhe lá, em cima do muro. Se o Senhor é Deus, seguiu, se Baal seguiu. 1 Reis 18, 21. Segundo Elias, esse mensageiro, que é o Batista, tem que ser o quê?
Santo. Santo é o quê? Separado. Tem que ser santo. Precisa ser um templo para a presença do Espírito de Deus. Deveria ser, por forma tal, capaz de dominar as suas faculdades, olha aí a expressão-chave, dominar as suas faculdades, que pudesse estar entre os homens tão inabalável ante as circunstâncias ambientes, como as rochas e montanhas do deserto. Satanás não pôde afastá-lo de sua integridade. Assim devemos ser, no caso nosso, enquanto terceiro Elias. Desconfiava de suas forças para resistir à tentação e fugia do constante contato com o pecado. Não viesse a perder o sentimento de sua inexcedível culpabilidade. Percebe aqui? Qual era o objetivo de João estar tendo essa postura, desconfiando de suas forças, fugindo do contato com o pecado, para que não acontecesse o que com ele? Para que ele não perdesse de vista que a sua culpabilidade era gigantesca. Penso como Batista, um homem santo, que ele era ungido, ele recebeu e foi ungido pelo Espírito Santo desde o ventre. E ele tinha consciência da sua inexcedível culpabilidade. Quanto mais nós, não é verdade? Se bem que habitava no deserto, ele não estava livre de tentações. Vamos parafrasear? Se bem que habitasse no campo, morando na fim de linha, longe de todos, sem vizinho nenhum perto. Não estava livre de tentações. Cerrava, quanto possível, toda a entrada a Satanás. Não obstante, assaltava-o ainda o quê? O tentador. Sua percepção espiritual, porém, era clara. Desenvolver a resistência de caráter e decisão. E mediante auxílio do Espírito Santo, e nós recebemos a promessa de que o Espírito Santo, o Consolador, estaria aqui como representante do Senhor Jesus até que o período que ele saísse daqui da terra e nós já estivéssemos selados, né? Até esse momento ele estaria conosco, né? Então, existe uma promessa. Desenvolver a resistência de caráter e decisão e mediante o auxílio do Espírito Santo era habilitado a pressentir a aproximação de Satanás e resistir-lhe o poder. Será que eu e você, nós temos essa capacidade? Sim ou não? De pressentir a aproximação de Satanás e resistir-lhe ao poder? Sim, nós temos. Como? O Senhor Deus nos ensina princípios. Tudo que o Senhor Deus nos ensinou e que nós temos aqui guardado, quando vem a tentação, nós somos capazes de discernir se aquilo vem de Deus ou não. Isso é o Espírito Santo nos mostrando, falando ao nosso coração. Quando eu sou tentada a falar de alguma pessoa sem que ela esteja na minha presença e ela possa se defender daquilo que eu estou falando contra ela, e eu não refreio a minha língua para que essa pessoa não seja difamada pela minha boca, se eu não refrear, eu não estou seguindo isso daqui. Eu senti que Satanás me tentou e eu estou fazendo o quê? Eu estou seguindo a Satanás. É isso que nós temos a capacidade de saber que se o inimigo está, sim, se aproximando de nós, de acordo com aquilo que o Senhor Deus já nos ensinou. É necessário, João disse, que ele cresça e que eu diminua. Cristo em nós, a esperança da glória, precisa crescer em nós, para que o nosso eu, ele não diminua, para que ele morra. Mais um aspecto da vida dos três Elias. Elogio. Qual era o local do elogio, o papel do elogio? Ele era considerado na vida dos Elias? Vamos ver isso. Ergo minha voz de advertência contra louvar ou lisonjear os pastores. Vejo o mal, o extremo mal dessa atitude. Nunca falem palavras de louvor aos pastores diante deles. E aqui em pastores, queridos, eu vou ampliar um pouquinho. Aos pregadores. Qualquer pregador,
seja quem for, exaltem a Deus, respeitem um pastor fiel, reconheçam as suas responsabilidades e busquem aliviá-las, se possível, mas não os elogiem, porque Satanás está vigilante para fazer ele mesmo essa espécie de trabalho. Serva do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 474. Meus irmãos, não precisamos elogiar. Precisamos, se o seu e o meu coração estão cheios por uma mensagem, e você quer falar alguma coisa com a pessoa que está passando a mensagem, que o Senhor Deus seja louvado por esta mensagem, não pela pessoa, por esta mensagem, porque era ela que eu precisava escutar. Mas nunca para a pessoa, nunca para o mensageiro. Sabe por quê, queridos? Todas as vezes que o ser humano ele fica em evidência, ele é fortemente tentado a que o seu orgulho, a sua vaidade sejam o quê? Massageadas. Ego massageado é terrível para a pregação do Evangelho. Como era Jesus? Humilde, manso. É assim que devemos ser. E nós precisamos ajudar os pregadores da verdade a que eles permaneçam mansos e humildes, não proferindo nenhum elogio. Nós não precisamos. Sabe por quê? Nós somos servos, nós somos pó, nós somos trapo de imundície. É isso que nós somos. Não precisamos de elogio. Nem eu, nem nenhum de vós. O que nós precisamos é Cristo habitando em nós. Única e exclusivamente. Só isso. Vamos avançar. Terceiro, Elias. Pela veste nupcial da parábola é representado o caráter puro e imaculado. Nós vamos um pouquinho mais rápido agora, irmãos. Que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão caráter puro e imaculado. Foi dado à igreja que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, como em Apocalipse 19:8 diz, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. E o texto continua, o linho fino, diz a Escritura, é a justiça dos santos. A justiça de Cristo e seu caráter imaculado é, pela fé, comunicada a todos os que o aceitam como Salvador pessoal. Consegue perceber aqui a mensagem de justiça pela fé? Olha só, a justiça de Cristo, né? A sua justiça, o seu caráter imaculado é comunicada a todos aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador. E isso ocorre de que forma? Pela fé, unicamente pela fé. Queridos, todas as vezes que o Senhor Jesus Cristo ele nos chama de um estado e nós estamos lutando para não permanecermos no estado laodiceano. Todos nós lutamos contra isso. Quando o Senhor Jesus ele nos faz o chamado de nós sairmos daqui para irmos para cá, ele diz o seguinte, vinde a mim. Para nós sairmos de lá, a gente tem que ir o quê? Para junto de Cristo. É essa direção é a direção de Cristo que nós precisamos ir. Mas ele diz assim, venha até mim, vinde a mim. E ele diz o quê? Venha como você está. Mas ele não para por aí. Venha como você está. Caminhe comigo para que você se torne como eu sou. Amém. Então, nunca é apenas um passo. Sempre há mais passos a serem dados. Vestuário. Vamos avante. Outro aspecto da pregação, da mensagem, do estilo de vida dos três Elias. O vestido de roupas rústicas, como comumente usavam os profetas da época. Roupas rústicas, obviamente, roupas também simples. Segundo Elias, e este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, à semelhança dos profetas antigos. A simplicidade de seu vestuário, feito de pelos de camelo, era uma permanente reprovação à extravagância e exibição dos sacerdotes judeus, bem como de quem? Do povo em geral. Mais uma vez, nós estamos falando aqui direcionados ao povo de Deus, num contexto de povo de Deus que possui grande luz. Vamos avante. Maranata. Por sua simplicidade de vestuário, o Batista devia constituir uma repreensão para a sua época.
desejado de todas as nações. O singular aspecto de João fazia a mente dos ouvintes reportar-se aos antigos videntes. Nas maneiras e no vestuário, assemelhava-se a quem? Ao profeta Elias. Vamos avante. Desejado. João fora chamado a reprovar os pecados e excessos de seu tempo. E seu singelo vestuário e vida abnegada estavam em quê? Em harmonia com o seu caráter e a sua missão. Nós temos um chamado, temos uma missão. O nosso vestuário, a forma pela qual nós nos trajamos, nós nos vestimos, vai testificar ou não, vai dar mais força, mais credibilidade à nossa missão ou não. Ricos trajes e luxos da vida não constituem a porção dos servos de Deus, mas constitui a porção de quem? Mas dos que residem nas casas dos reis, o que são quem? Os dominadores deste mundo, aos quais pertencem seu poder e riquezas. Capítulo 22 do Desejado de Todas as Nações. E agora o terceiro Elias. Os que viajavam pelo caminho estreito, os que viajam pelo caminho estreito, não se vestem como a multidão do caminho largo. Queridos, lembram da visão do caminho estreito que o Senhor Deus deu para Ellen White? Naquela visão, ao mesmo tempo em que ela via um povo caminhando pelo caminho estreito, ela também via um povo caminhando pelo caminho largo, mas que, e eu vou parafrasear porque eu não lembro do texto exato, mas que professava caminhar no caminho estreito. E aí eles diziam, morto estou para o mundo, estou morto para o mundo. Era o que o povo do caminho largo dizia. Se vestiam como os do caminho estreito em algumas situações, agiam como os do caminho estreito, mas a sua vida testificava o contrário. Aqui é uma ilustração da visão que o Senhor Deus deu para a serva do Senhor. E aqui, irmãos, isso faz parte, eu fiz um recorte de um estudo sobre modéstia cristã, que eu tenho feito há algum tempo. E nós estamos agora num contexto de terceiro Elias, tá? Agora é para nós, Israel moderno. Então, vamos analisar algumas citações, alguns aspectos. Não vou comentar absolutamente nenhum dos textos, vamos apenas ler juntos. A interpretação vai ficar a cargo de cada um de vós. Tudo bem? Então vamos lá. Deuteronômio 22:5. E para mim só precisaria esse verso, não precisaria de mais nada. Não haverá traje de homem na mulher e nem vestirá o homem roupa de mulher. Porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 1. Há uma crescente tendência de as mulheres usarem vestuário e adotarem aparência mais semelhantes aos do sexo oposto e escolherem seus trajes bem parecidos com os dos homens. Mas Deus declara que isso é? Não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis o quê? Qualquer marca. Eu sou o Senhor, isso está em Levítico, capítulo 19, verso 28. Manual da nossa igreja. Fala alguma coisa a respeito dos princípios de modéstia que o terceiro Elias deve prezar? Devemos evitar o uso de cosméticos que não coadunam com o bom gosto e com os princípios da modéstia cristã. O uso de maquiagem no ambiente de adoração é um agravante. Chama a atenção para a pessoa, é uma expressão de vaidade. A atitude no culto de adoração deve ser de humildade e introspecção. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Apocalipse 17, 4 nos relata uma mulher vestida de escarlata e toda adornada, né?
Uma igreja, a gente bem sabe. E Apocalipse 12, 1 é uma mulher vestida de sol. Quem é o sol da justiça? Cristo. Nós precisamos decidir quem nós somos, quem nós seguimos. Não é verdade? O livro Educação, na página 248, nos fala o quê? O caráter de uma pessoa é julgado pelo aspecto do seu vestuário. Repetindo, o caráter de uma pessoa é julgado pelo aspecto do seu vestuário. Essa mesma mensagem de modéstia, que eu só fiz um recorte aqui, eu fiz essa pregação, essa mensagem, estudo, na última igreja que nós fizemos parte na nossa cidade natal, Belém. Foi num culto jovem à tarde. Quando eu comecei a mostrar essas fotos, todos começaram a rir. Todos começaram a rir. Todos os jovens, principalmente as meninas. Mulheres de Deus fazendo exercício físico. Uma mulher de Deus trabalhando na roça. E eu já ouvi muitas irmãs falando que a saia ela atrapalha. Não atrapalha, não. Olha aqui um. Olha aqui, mas tem estratégias. Isso. Cuidando da horta. Trabalhando na horta. Trabalhando na horta. Conhece aquela ali, Sandra, de cabelo preto? Meu cabelo ainda não era assim. Aquela ali sou eu. Olha a saia. Inclusive, até trouxe ela aí. Irmãs nossas do interior de Minas Gerais. Irmãs nossas do interior de Minas Gerais. É possível, irmãos, honrar a Deus e ser elegante. Amém. É possível honrar a Deus e ser elegante. É possível praticar exercícios físicos e não ser esquisitona e ser elegante. Essa é a minha roupa de exercício físico. Claro que a minha legging vai mais para baixo. E vocês conhecem essa irmã. Ela me autorizou a usar. É possível tomar banho com outras pessoas, se recrear com uma roupa modesta. Vamos à saúde agora dos três Elias. Segundo Elias, a fim de cumprir sua missão, o batista deve ter o quê? Sã constituição física, bem como, que mais? Resistência. Leiam aqui para mim, irmãos. Resistência mental e espiritual. Era, portanto, necessário que esse Elias fizesse o quê? Regesse os seus apetites e paixões. Meu esposo fala muito em casa, repetidas vezes. Ele disse, quando o meu eu quer fazer tal coisa, eu contrario o meu eu e eu faço outra coisa. Para que o meu eu não cresça dentro de mim e eu me acostume a obedecer a quem não é o meu Senhor. Amém. Então, precisamos reger os apetites e paixões. Segundo Elias, e este João alimentava-se de quê? Gafanhotos. Não é o objetivo do estudo de hoje, mas gafanhotos é alfarroba, de forma bem direta. E vamos já ver um texto que confirma isso. São favas, e favas de alfarroba e mel silvestre. A gente vai ver a imagenzinha, olha aí, as favas de alfarroba. Tá? Aqui no Brasil tem. Isso. Então, alfarroba, fruto também conhecido pelos judeus como gafanhoto. Um ótimo substituto do chocolate. Isso aqui, queridos, eu tirei aqui, ó, desse site, desse blog aqui, pois não contém cafeína, né? E aqui a gente vai ver o texto que confirma, inspirado, que confirma isso. Seu regime puramente vegetariano, o Senhor Deus não se contraria. Composto de gafanhotos e mel silvestre, era uma reprovação à tolerância para com o apetite e a glutonaria predominante em toda parte. Estamos vivendo hoje num tempo, meus irmãos, em que um dos nossos maiores inimigos chama-se glutonaria. Esse é um dos nossos maiores inimigos. Por sua vida abstinente, olhe lá, simplicidade, alimentação simples,
João Batista devia constituir uma repreensão para a sua época. Terceiro, Elias, e os mesmos princípios de temperança que João observava devem ser seguidos por aqueles que, quando? Em nossos dias, devem advertir o mundo da vinda do Filho do Homem. Somos nós. Nós precisamos ter os mesmos princípios de temperança. Vamos caminhar agora para o final. Moradia. Como deve ser a moradia dos Elias? Os três. Entre as montanhas de Gileade, ao oriente do Jordão, habitava nos dias de Acabe um homem de fé e oração cujo destemeroso ministério estava destinado a deter a rápida disseminação da apostasia em Israel. Distanciado de qualquer cidade de renome, distante de qualquer cidade, e não ocupando nenhuma alta posição na vida, Elias, o tesbita, não obstante, entregou-se à sua missão, confiante no propósito de Deus de preparar diante dele o caminho e dar-lhe abundante sucesso. Está aqui em Profetas e Reis. Distante. Segundo Elias, e João Batista esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Deserto, distante da cidade. Foi numa região isolada que encontrou o seu lar, em meio de despidas colinas, olha a descrição da geografia local. Em meio de despidas colinas, ásperos barrancos e cavernas das rochas, terra de muito pó, vou acrescentar com muito pó, vermelho, barro, quando tem barro vira manteiga. Preferiu, porém, renunciar às diversões e luxos da vida pela rigorosa disciplina do deserto. Ali, o ambiente era propício a quê, meus queridos? Aos hábitos de simplicidade e abnegação. É o que nós precisamos desenvolver. Não perturbado pela agitação do mundo. Poderia estudar o que lá? Nessa geografia, lições da natureza, da revelação e da providência. Para ele, a solidão do deserto era um convidativo lugar de escape da sociedade, quase geralmente contaminada de suspeita, incredulidade e impureza. João encontrou no deserto sua escola, santuário e santuário. Terceiro, nós. De acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente nelas permanecem fazem-no pondo em perigo a salvação de sua alma, desnecessariamente. Queridos, a mensagem de vida no campo não é para alguns, é para todos. É 100% do povo de Deus. Cabe ao quê? Cada um entender a mensagem, entender o chamado e obedecer. E dar os passos de obediência. É isso que é esperado do povo de Deus. Dar os passos da obediência. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento. Pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora a atender as instruções que a miúde, vocês sabem o que significa miúde? Frequentemente, com frequência, repetidas vezes. Vamos retomar? Vamos substituir. Devemos começar agora a atender as instruções que com tanta frequência nos têm sido dadas. Que instruções são essas? Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência de inimigos. Num tempo como este, deve o povo que procura guardar os mandamentos de Deus procurar o quê? Lugares afastados, longe das cidades. Vida no campo 21. Outra vez dizemos, sair das cidades. Não considereis uma grande privação, terdes de ir para as colinas e montanhas. Olha aí a geografia de novo. Mas buscai esse o quê? Retiro, lugar retirado, onde podereis estar, de que forma? Sozinhos com Deus. Para aprender o quê? Ele não disse para você ficar na cidade e aprender. Não estou dizendo, queridos, com isso,
que é impossível aprender a vontade de Deus na cidade. Não, não é isso, né? Então vamos colocar de forma bem clara. Mas na leitura do livro Vida no Campo, a irmã White ela ainda nos diz que se nós permanecermos na cidade com os nossos filhos, a obra de mudar, de moldar o caráter dos nossos filhos, ela se torna 10 vezes mais difícil. Então, a gente... mas ela não está falando que não é para saber a vontade de Deus. Não, mas ali está o princípio. Então, nós seguramos o quê? Pegamos o princípio e nós adaptamos e colocamos, porque tem que ser feito dessa forma, temos que adaptar, sim, porque princípios são inegociáveis. Então, isso serve para todos os aspectos da nossa vida. Na cidade, é muito difícil. Nós educamos o nosso filho, depois que nós o tiramos da escola, os 2 primeiros anos na cidade. E, queridos, é muito difícil. Vamos avançar. Em vez de morar onde só se podem ver as obras dos homens, onde o que se vê e ouve frequentemente sugere pensamentos maus, onde a balbúrdia e a confusão produzem fadiga e desassossego, ide para um lugar onde possais contemplar as obras de Deus. Buscai tranquilidade de espírito na beleza, quietude e paz da natureza. E o texto continua. Descanse o olhar nos campos verdejantes, nos bosques e colinas. Olha aí a geografia de Deus novamente. Erguei os olhos ao céu azul, não obscurecido pelo pó e fumaça das cidades. E aspirai o ar celeste e revigorador. Ide para um lugar onde, separados das diversões e extravagâncias da vida na cidade, possais ser companheiros para vossos filhos. Isso aqui, irmãos, é o tesouro de Deus para nós. Possais ser companheiros para vossos filhos, ensinando-os a conhecer Deus mediante suas obras e preparando-os para uma vida íntegra e útil. Educação do segundo Elias. Segundo a ordem natural, o filho de Zacarias teria sido educado para ser um sacerdote, certo ou errado? Sim, era para isso que ele devia ter sido educado aonde? Nas escolas dos rabis, né? Dos fariseus lá. A educação das escolas dos rabis, no entanto, o que é que ela teria feito? Tê-lo-ia incapacitado para a sua obra. Queridos, as escolas dos rabis daquela época eram as escolas adventistas da época. Frequentar as escolas adventistas teria incapacitado João Batista e Jesus Cristo também para cumprirem a sua missão. Deus não mandou aos mestres de teologia para aprender a interpretar as Escrituras. Chamou ao deserto a fim de aprender acerca da natureza e do Deus da natureza. João Batista era sempre observador, interessado do que se passava do mundo. Olha, ele não era alienado. De seu quieto retiro, ele vigiava o desdobrar dos acontecimentos. Com a iluminada visão facultada pelo Espírito Divino, o que é que ele fazia? Ele estudava o caráter dos homens com um propósito, para saber como lhes chegar ao coração com a mensagem do céu. Pesava sobre ele a responsabilidade de sua missão, meditando e orando na solidão. Ele buscava cingir a alma para a obra da sua vida. Terceiro Elias. O menino Jesus não se instruía nas escolas das sinagogas. Não necessitava da educação obtida de tais fontes, pois Deus lhe servia de instrutor. Desviando dos profanos métodos do mundo, adquiriu da natureza, olhe só de onde, acumulados conhecimentos científicos. Toda criança pode adquirir conhecimento como Jesus o adquiriu. Muitas mães entram em contato com o Rubi e comigo no nosso ministério, perguntando, mas eu só tenho que ensinar a palavra de Deus até essa idadezinha, quando a criança, né? Só a palavra, só isso. Sim, minha irmã. E você vai ver que quando você começar a ensinar as letras, seu filho ou sua filhinha vão,
rapidinho, aprender tudo muito rápido. Por quê? Porque é isso que a palavra de Deus faz com a mente dos nossos filhos. Eles não têm distrações, eles não estão sendo, o tempo deles não está sendo consumido com algo que não vai produzir frutos para a glória de Deus. As escolas de seu tempo, com sua maneira de engrandecer coisas insignificantes e amesquinhar as que realmente são grandes, não as procurou Jesus. Sua educação foi recebida das fontes indicadas pelo céu. Trabalho útil, estudo das escrituras, natureza e experiências da vida, que são o quê? Os compêndios divinos, cheios de instruções para todos, quantos neles põem mãos voluntárias, olhos atentos e coração entendido. Socialização. Do segundo Elias, preferiu, porém, renunciar às diversões e luxos da vida pela rigorosa disciplina do deserto. Ali o ambiente era propício a hábitos de simplicidade e abnegação. A vida de João não era, entretanto, passada de que forma? Na ociosidade, em ascética tristeza, em isolamento egoísta. Não. Ia de tempos a tempos misturar-se com os homens. E com quem parece essa descrição aqui? Parece com Enoque. João separou-se de quem, queridos? Dos amigos e dos luxos da vida. Queridos, eu tive que me separar de uma grande amiga minha e isso, na época, me causou muita dor. Era minha amiga da escola. Eu fui professora por muitos anos da cultura inglesa. E nós fizemos uma amizade muito sólida ali. Mas, conforme nós íamos, eu e minha família íamos caminhando, isso daqui ficou claro nesse momento para mim. Eu vi que o estilo de vida e aquilo que ela acreditava não batia mais com aquilo. Nós tínhamos o hábito de termos os nossos momentos de conversa e bate-papo, a gente saía junta, almoçava junta, e eu já percebi que o direcionamento de vida dela já estava ferindo alguns princípios que eu acreditava. E eu precisei romper com essa amizade. Né? Nós nos distanciamos. Por quê? Porque não haveria nada do que eu testemunhasse para ela, do que eu falasse para ela, e eu vinha falando já há algum tempo, nada surtia efeito. Então, o que é que acontece? Precisamos, foi necessário que nós nos separássemos. E aqui, isso é uma decisão que todos nós, fatalmente, vamos ter que tomar, inclusive alguém muito antes de João teve que tomar essa decisão quando Deus disse: sai da tua casa, da tua parentela, de perto da tua parentela e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Ele deixou tudo, Abraão. E isso se repete na história. Conseguem perceber isso? Decisões precisam ser tomadas por amor de Cristo. E aqui nós finalizamos. Minoria. Primeiro, Elias. E Elias, disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: também deixei ficar em Israel. É Deus falando. 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Queridos, pergunto, o Israel daquela época, será que eram 5.000 pessoas, 25.000 pessoas, 50.000 pessoas? Quanto será que era de quantidade de Israel? E esse povo cresceu no decorrer da história. Mas nessa quantidade extremamente grande de adventistas do sétimo dia daquela época, o que foi que aconteceu? Só quantos, da boca de Deus saiu isso? Quantos tinham? 7.000 que não haviam se apartado. Essa desproporcionalidade, ela vai ser mantida até o fim. Por isso que o subtema é minoria. Diariamente o temor de Deus diminuía em Israel.
os blasfemos indícios de idolatria eram vistos entre o Israel de Deus. Elias viu que Israel estava mergulhado em quê? Terrível apostasia. Foi tirado de Review and Herald no comentário da Escola Sabatina de 2014. E aqui nós encerramos. O Senhor, Ele tem chamado um povo, tanto para nós que aqui estamos, quanto com os que nos assistem nesse momento. Esse chamado não é um chamado simples, nem tampouco um chamado fácil, mas é um chamado de Deus. E o Senhor nos pede que nós atendamos a esse chamado por amor. Além de nós termos a missão de levar a verdade a outros fora do nosso círculo familiar, a nossa principal missão está dentro do nosso lar. Nós precisamos conquistar o coração daqueles que ainda estão, que fazem parte, que têm o nosso sangue. E o nosso testemunho pessoal dentro do nosso lar também vai testificar para aqueles que estão fora. Lembram que o Senhor Jesus disse para Abraão que ele precisava fazer o quê com a sua casa? Ele tinha que ordenar, por ordem, na sua casa, em toda a sua casa. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude. Que essas reflexões que nós fizemos hoje, elas fiquem martelando na nossa mente, que nós não as esqueçamos e que nós possamos dar passos de reforma, sim, mas não uma reforma legalista, uma reforma amorosa, por entender que a mancha e a mácula, elas precisam sair do nosso coração, da nossa mente, e que o Senhor precisa de um povo para levar para o céu. E esse povo, ele tem que carregar o caráter de Cristo. Esse povo, ele tem que representar a Jesus em todos os aspectos. Tanto com aqueles com os quais nós nos relacionamos, quanto com aqueles que cometem erros e que precisam voltar para o aprisco. Nós precisamos amá-los igualmente, para que o Senhor, ele possa fazer a obra na vida deles e na vida nossa. Uma obra de misericórdia. Uma obra de amor. Esse é o chamado de Deus para nós.